Olá pessoal, tudo bem? Vou falar aqui no microfone, né, para ver se fica direitinho aqui, né? Só hoje é domingo, são 5:30 da tarde, tá nublado. Pode ser que comece a chover, vou ter que parar, né? Mas vamos lá, a gente recebeu algumas perguntas, né, pessoal? E já faz algum tempo que a gente não grava um vídeo, então a gente resolveu responder, não vai dar para responder todas, mas vamos ver no máximo, né, quantas a gente consegue responder, né? Beleza, pessoal, então vamos lá, sem muita enrolação, né? Sem muito enrolation, né? A gente recebeu a pergunta do André Lazarete, um grande amigo, um amigão, mora aqui na cidade de Caxias do Sul. Opa, Duda, nas minhas pesquisas aqui procurei algo sobre inveja direcionada, inveja coletiva. Como pode influenciar e prejudicar uma pessoa e seus sintomas, como perceber que está sendo invejado e como combater? Por acaso tu tem um vídeo assim? Valeu, abraço. Nas minhas pesquisas eu procurei algo sobre inveja direcionada. Então quer dizer que o André ele fez pesquisas, né, pessoal? Então ele deu uma estudada já sobre a energia chamada inveja. Só eu estava pintando a casa e não deu tempo de tomar banho, então se você ver minha mão pintada de verde é porque eu estava pintando a casa, tá? André, meu irmão, vou te falar uma coisa. A inveja, para mim, é uma das energias mais perigosas que existem, né? Ela é uma energia, muitas vezes, que a gente não consegue detectar, mas ela dá sintomas, sim, sintomas da presença dela, né? A pessoa começa a se sentir cansada. É muito parecida com a energia de obsessão, porque, na verdade, a obsessão ela é quando nós estamos sendo influenciados por um irmão desencarnado, né? E a inveja também a gente está sendo influenciado e vítima de energias projetadas por um espírito que está encarnado, né? E eu acredito que só haja a inveja realmente por causa da ignorância, né, cara? A ignorância. Porque o que é a inveja para mim? A inveja para mim é quando tu vê no outro as qualidades que tu pensa, que tu acha que tu não tem. Só que todos nós temos muitas qualidades, só que muitas vezes a gente não, por não estudar, não se dedicar, deixar a preguiça de lado, a gente acaba não exercitando as nossas qualidades, né? E a gente acaba invejando o outro que já está com essas qualidades e sem o entendimento de que, poxa, essa pessoa chegou nesse ponto por quê? Por exemplo, né, André, tu é músico. Você sabe tocar muito bem violão, mas por que tu sabe tocar muito bem violão? Porque tu te dedicou horas e horas à técnica, né, à melodia, à música. Por isso que tu toca muito bem violão. Agora, às vezes, as pessoas invejam, mas e aí, cara, tu tá estudando violão? Quantas horas por dia tu pratica violão? Então nada mais é do que inveja, é nada mais do que assim, tu não ter confiança na tua capacidade e querer desfazer a capacidade do outro, né? Por ignorância. A inveja, ela seria facilmente combatida. Eu acredito que a inveja, para combater ela, tem que ser feito um trabalho pessoal dentro de cada um de nós. Porque as pessoas são espelhos, né? Eu sempre levo isso comigo, esse aprendizado. As pessoas são espelhos. E toda aquela pessoa que te incomoda tanto, porque muitas vezes a gente não consegue se perceber, a gente não consegue se enxergar, né? E a gente muitas vezes te mascara e nos enganamos a nós mesmos. E muitas vezes quando tu vê uma pessoa com um defeito que tu não gosta, uma atitude que tu acha desprezível, é porque nós temos aquela atitude, porque nós temos aquele defeito. Então é uma forma que o outro tem de ser um espelho pra gente. Por que te incomoda tanto? Né? Por que te incomoda? Por que te afeta tanto? Acho que é o grande X da questão é você se perguntar, poxa, mas por que essa atitude dessa pessoa? Porque você é igual. E no momento que você reconhece que você é igual, que você tem aquela tendência a fazer aquilo ali, e você começar a se trabalhar, você começa a sair, né? Você começa a evoluir. E a inveja, o que acontece? É a mesma coisa. Quando a gente vê alguém na internet, vai numa palestra e, poxa, cara, que legal que é o trabalho dessa pessoa.
é porque você também reconhece ali qualidades que você tem. Você tem as mesmas qualidades daquela pessoa e você pode, com certeza, fazer a mesma coisa que aquela pessoa está fazendo. Só que para isso o que acontece? A gente precisa se dedicar. Dedicação, certo? Então, a inveja, ela é uma energia que ela é emitida, né? Pode ser por irmão desencarnado como irmão encarnado, e é uma energia de baixa vibração, né? É uma energia que eu acredito que a melhor forma de se proteger é estar no orai e vigiai a todo instante, a todo momento. Poxa, a todo momento se perguntar, poxa, como é que eu tô? Tô bem, tentar se equilibrar internamente, ouvindo música, lendo bons livros, prece e oração várias vezes ao dia ajuda bastante. Mas é se conhecer. Poxa, eu tô legal, tô bem. De repente você para novamente, pô, como é que eu estou? Tô sentindo assim um peso nas costas, uma irritação. Então o que acontece? Nesse momento a gente tem que elevar a nossa vibração. A gente precisa, tipo assim, pensamentos negativos que vêm, pensamentos que não vão dar certo. Nesse momento a gente precisa puxar para cima. Pensar, não vai dar certo, eu acredito que eu não estou sozinho nesse mundo. Nós temos anjos que velam pela gente 24 horas por dia. É procurar elevar nossos pensamentos, sim. Eu acredito que a melhor proteção é a elevação de frequência. Eu sei que não é fácil, mas a gente precisa exercitar. E assim, né, junto com isso vai muitas outras coisas. Por exemplo, ir tomar passe no centro espírita uma vez por semana, fazer prece e oração todos os dias, tomar banho com sal grosso, se tiver o conhecimento de fazer banhos com ervas, dá para fazer banho com ervas, tomar florais. Só que a gente tem que procurar, eu acredito que assim, ó, a gente não pode também dar muita força para as pessoas, né? Dar muita força para certas energias. Porque tudo aquilo que tu botar a tua atenção, tu tá botando energia. Mas eu tô sendo invejado, tu tá botando força nisso, sabe? Tu tem que botar força nos teus projetos, naquilo que tu quer mentalizar. Uma dica que eu dou assim é você tirar um tempo para meditação, para se conhecer e para pensar naquilo que você quer, né? Imaginar, sabe? Pensar, se visualizar tendo aquelas coisas, botar o foco em outras coisas, assim. A inveja é uma energia muito forte se nós não nos cuidarmos. Porque o que acontece? A pessoa, por mais que ela se cuide, que ela seja uma pessoa boa, do bem, nós nunca estamos 100%. Quem falar que é super-homem, aqui eu não vou acreditar. Mas o que acontece? Em algum momento do nosso dia, da nossa semana, a gente vai baixar a frequência e essa energia que fica nos rondando a nossa aura, ela vai entrar, entende? Em algum momento ela vai entrar, então a gente precisa só ter cuidado com isso, né? Então, André, eu vou te falar uma coisa, a inveja pessoal é assim, vale para a inveja coletiva de grupos, né? Para bandas, grupos, de times de futebol. Só o que acontece, cara? A inveja sempre existiu, sempre vai existir. E ela é uma energia que ela tá aí, que realmente pra gente aprender a trabalhar ela, né? Quando muitas vezes a gente alimenta, né, essas energias, a gente alimenta como elas, pensando nelas, se deixando abater, muitas vezes numa discussão, numa briga com um amigo, a gente precisa realmente se desligar daquilo, a gente fica remoendo, pô, aquela pessoa me falou aquilo, o que ele pensa que é pra me falar aquilo? A gente precisa, cara, fazer o caminho inverso. No momento que você sentir raiva de uma pessoa, tristeza, angústia, rezar por aquela pessoa, mandar boas energias. E é isso aí, meu amigo, certo? Um grande abraço, André. Vamos para a próxima. Boa noite a todos o Grupo Guerreiros da Luz. Admiro muito o trabalho de vocês, meus parabéns. O motivo que me levou a entrar em contato novamente com vocês é simplesmente pedir uma orientação. Me perdoem abrir meu coração assim, mas confio em vocês. Acredito que estou passando pelo pior momento de minha vida. Me vejo simplesmente sozinha, sem nenhuma vontade de viver. Já pensei até em suicídio. Perdi meu pai há 14 anos. Dessa forma, sofri muito para entender o porquê ele fez isso. Sofri muito para entender o porquê ele fez isso. Desde então, minha vida nunca mais foi a mesma. Sinto muita falta dele, mas ainda sei que ele sempre me dava incentivo
e tudo o que eu ia fazer. Procurei trabalhar e fazer de tudo para manter minha família muito bem. Até esqueci da minha vida. Talvez meu maior erro, não me casei e não tenho filhos. Hoje estou morando ainda com a minha mãe, que infelizmente é uma pessoa que é muito negativa. Vive o tempo todo me jogando na cara que estou desempregada. Pedi para sair do meu emprego, pois trabalhei durante 8 anos e estava sofrendo muito com assédio moral. Já não aguentava mais. Meu único irmão foi morar com a mulher que está bancando ele e já nunca ajudou em casa e agora até a prestação da casa jogou nas costas da minha mãe e caiu fora. Mas mesmo assim ele ainda continua com o filho como filho predileto. Nunca ajudou em nada em casa, nem nunca fez nada para me ajudar em algo que eu precisasse. Agora colocamos a casa à venda, pois meu irmão quer parte dele. Me perdoe abrir meu coração assim, mas é que no momento vocês são os únicos que podem me orientar. Por não aguentar minha mãe colocando defeitos diariamente no que eu faço, me colocando sempre para baixo, acho que não aguento mais, estou completamente sem chão. Desde quando eu era criança, ela sempre teve um tratamento diferente comigo. Que Deus me perdoe se eu estiver errado, mas não parece que ela me ama como filha. Todos os dias, cada vez que eu abro a boca, minha mãe vem sempre me ferindo com palavras. Não são xingos, mas palavras que me magoam muito. Não aguento mais. Minha mãe disse que quer dividir o dinheiro da venda da casa comigo e meu irmão e morar comigo. Eu não sei se quero mais viver assim. Prefiro que ela vá morar sozinha para receber o filho predileto na casa dela e eu viver minha vida. Pois se tudo que eu fiz até hoje ainda não é bastante, agora eu prefiro viver minha vida. Por favor, já fiz vários tratamentos em centros espíritas, me disseram que sou médium de cura, mas a minha única vontade hoje era desaparecer da face da terra. No dia do falecimento do meu pai, tenho certeza que ele me disse depois de desencarnado: filha, toma cuidado com a sua mãe. Deixa eu repetir aqui. No dia do falecimento do meu pai, tenho certeza, ele me disse depois de desencarnado: filha, toma cuidado com a sua mãe, para ela não fazer com você o que ela fez comigo. Por favor, me oriente espiritualmente. O que fazer? Muito obrigada de coração, me perdoe por abrir meu coração assim. Minha irmã, é o seguinte, eu falei que eu não ia ler o nome dela. Quando a gente vem para esse mundo, a gente escolhe quem vai ser o nosso pai, quem vai ser a nossa mãe, quem vai ser os nossos irmãos. E geralmente em laços de família estão as nossas principais ligações kármicas. Muitas vezes você não se dá bem com o pai, ou se dá bem com o pai e não se dá bem com uma mãe, ou se dá bem com o pai e com a mãe, mas não se dá bem com o irmão, com uma irmã. E geralmente é assim. E é nesse momento que a gente precisa entrar com a espiritualidade. Ter o entendimento, saber que a vida ela é temporária, que você já perdeu o seu paizinho e a gente não sabe quanto tempo a mãe vai ficar contigo também. Muitas vezes a gente só percebe o valor que uma pessoa tem pra gente quando a gente perde essa pessoa. Se eu te perguntasse, se tua mãe morresse hoje, você ficaria bem? Você fez tudo o que você poderia por ela? Uma outra coisa que eu queria te perguntar, o seu pai cometeu suicídio? O que deu para me entender aqui foi que ele sofreu suicídio. Será que eu estou enganado? Outra coisa, você pensa no suicídio? E eu vou te falar uma coisa, assim, ó. O maior engano que nós podemos cometer é achar que ao cometer o suicídio nossos problemas vão se acabar. E na verdade eles vão estar somente começando os nossos problemas, né? A gente tem o nosso trabalho lá na nossa casa, onde a gente faz o atendimento fraterno com as pessoas e tem muitas pessoas com uma tendência ao suicídio. Só que eu vou te falar uma coisa, por mais difícil que seja a minha vida, a vida de muitas pessoas, cara, eu não cometeria o suicídio, é complicado. Se aqui tá uma droga, tá uma M, que nesse dias, pra onde tu vai ser pranto e ranger de dentes. Lá é complicado, vai assim, ó, potencializar em 1.000.000% a dor que tu tá sofrendo agora. Então o que acontece? O suicídio nada mais é, me perdoe te dizer isso, uma fuga.
é fugir do problema. Você precisa encarar esse problema que você está vivendo. Isso se chama evolução. Você precisa entender a sua mãe, aprender a botar limites na mãe, dizer, mãe, deu, pra mim não serve mais. Mãe, você não pode falar comigo assim. E outra coisa, você fala, porque é o filho predileto. Geralmente é assim que funciona. A menina é do pai e o menino é da mãe. Você tinha uma ligação muito boa com o seu pai. E o que acontece agora? O teu irmão tem uma ligação muito boa com a sua mãe. Só que o que acontece? Vamos supor que a tua mãe tem ali 60, 50, 60, 65 anos. É uma pessoa que já tem uma certa idade. Dificilmente é uma pessoa que vai mudar a forma dela pensar. E a gente tem que parar de querer converter as pessoas. E eu acredito que se Deus colocou uma mãe difícil na tua vida é para que tu pudesse ter um entendimento, exercitasse o perdão, a compaixão, amasse ela, tivesse ali, sabe, exercitasse assim de falar tudo aquilo que tu pensa. Muitas vezes a gente tem uma mãe difícil, a gente tem uma mãe complicada, mas a gente tem que chegar e falar, mãe, não concordo com o que tu está falando. Não concordo com o que tu está dizendo e falar isso. Outra coisa, eu vejo que a tua grande infelicidade também é a perda do pai. Eu vou te falar uma coisa. Eu até gostaria que tu me respondesse novamente. Só me dizer, foi suicídio. Não precisa fazer uma outra pergunta, tá? Sim, Duda, foi suicídio. Porque o que é que acontece? A gente precisa, se foi suicídio, que não ficou claro aqui, o jeito que ele foi embora, ou se não foi, quando uma pessoa desencarna, se a pessoa é uma pessoa espiritualizada, que estudou, fica mais fácil a partida dela, certo? Mas quando a pessoa não teve um estudo, uma instrução espiritual, e se foi por suicídio, que é o maior agravante, essa pessoa ela precisa de muita prece, de muita oração e de muita luz. E quando a gente pensa num desencarnado, só em pensar num desencarnado a gente já se liga a ele. Então a gente começa a sentir toda a dor, todo o sofrimento que ele estava sentindo. E se por acaso foi o que motivou ele ao suicídio, você começa a sentir toda a energia dele e de repente tem essa tendência a fazer o suicídio. Então quando você for pensar no pai que já partiu, faz uma prece, faz oração, bota o nome dele para as irradiações de casa espírita, bota o nome dele nas orações da igreja, sabe? O importante é mandar sempre muita luz para ele. Deixa eu ver se encontro aqui. O time me perdoe abrir meu coração, mas confia que estou passando um momento difícil. Já pensei isso, perdi meu pai aos 14 anos dessa forma, sofri muito para entender por que ele fez isso. Isso aqui me faz entender que ele cometeu suicídio, ó. Perdi meu pai há 14 anos dessa forma. Sofri muito para entender o porquê ele fez isso. O porquê que ele foi embora. Se ele foi embora de morte natural é porque era a hora dele. Aí que entra o entendimento. Se de repente ele se matou ou se suicidou, ele deve ter passado por um momento muito difícil onde ele sozinho não conseguiu entender. E acredito que a gente precisa procurar ajuda sempre, a todo instante, a todo momento, né? Minha amiga, eu vou te falar uma coisa. A gente precisa cada vez mais procurarmos o conhecimento espiritual, onde faz com que essa vida aqui nesse plano físico, que é muito difícil, e é difícil para todo mundo, e a vida ela é difícil porque ela tem que ser difícil para que a gente possa evoluir, que através desses conhecimentos espirituais a gente poder caminhar mais leve, sabe, com o entendimento. Então assim, o que eu tenho para te falar? Primeiramente, eu acredito que você precisa estudar mais espiritualidade, encontrar grupos espirituais, procurar ajuda assim como você está fazendo. A gente não é sempre o super-homem, a gente precisa de ajuda sempre. E assim, eu acredito que o propósito da vida é a felicidade. Se você não está feliz é porque alguma coisa está errada. E nesse momento cabe somente a nós a mudança. Eu percebo que você não está feliz morando com a sua mãe e você precisa pensar no que você quer realmente para a sua vida. Se você quer continuar assim, eu acredito assim, a gente tem que ficar perto das pessoas que nos fazem bem, certo? E procurar saber que nós não somos responsáveis pelas outras pessoas.
tudo aquilo que a gente puder fazer pelas pessoas, a gente tem que fazer, com certeza, mas a gente não pode carregar as pessoas no colo. Por mais que tu queira fazer, se a pessoa não quiser, não tem como fazer por ela. Não tem como tu tirar o teu espírito desse corpo e fazer entrar no outro corpo e fazer que aquele corpo faça o que tu quer. Não tem como, sabe? Então, assim, eu acredito que, primeiro de tudo, você precisa se desapegar do paizinho. Quando pensar nele, mandar muita luz, colocar o nome dele nas preces, nas orações, deixar o pai ir embora. Segunda coisa, não pense em suicídio. Eu vou te falar uma coisa, às vezes a gente se desespera, às vezes a gente não encontra respostas na vida, mas às vezes passa um dia, uma semana, um mês e as respostas vêm. Às vezes falta pra gente paciência de esperar, e muitas vezes a gente quer que tudo venha pronto, né? Que tudo caia dos céus. Só que muitas vezes a gente tem que ir atrás, a gente precisa ir à busca. O que seria essa busca? Ir num centro espiritualista, num centro de umbanda, numa igreja, num templo, conversar com pessoas, sabe? Dar o primeiro passo, entende? E eu acredito que assim, ó, você precisa focar na sua vida, não foque no seu irmão, deixe o seu irmão viver a vida dele. Não esqueça disso. É dentro de nossa família que estão os principais laços kármicos. O teu irmão não é teu irmão por acaso, a tua mãe não é tua mãe por acaso. Enquanto tu andar com eles, procura fazer o melhor. Faz a tua parte. Você é uma pessoa que tem muito bom coração, certo? Se a mãe vender a casa realmente, pega a tua parte, vai viver a tua vida. Tu vai ver que vai melhorar muita coisa, vai ser feliz. Policia muito teus pensamentos. Minha amiga, eu vou te falar uma coisa. A gente fala muito em obsessão, a gente fala muito em obsessor, fala muito em inveja, olho grande. Mas de todos os teus inimigos, nenhum é pior que isso aqui, ó, a tua mente. A tua mente, quando a tua mente começa a te pegar, a te colocar para baixo, muita coisa é sua, muitas coisas é intuída por obsessores, com certeza. Mas a gente precisa policiar esses nossos pensamentos, policiar de uma forma que a gente possa realmente assim fazer uma peneira do que é bom e do que não é, do que você quer para a sua vida e o que você não quer. Muita força nessa jornada, muita força, momento de parar, reflexão, encontrar um caminho, um rumo. Volto a te dizer, se você não está feliz no modo como você vive, é porque é um momento de mudanças, e só cabe a você mudar. Eu acredito que a gente está nessa vida para errar, para fazer escolhas, para aprender, mas nós só seremos realmente fracassados quando a gente colocar a culpa de tudo aquilo que está acontecendo nos outros. Grande abraço. Oi, atualmente eu tenho fé em Deus, que seja por pouco tempo. Risos, moro em Palmas. Não entendi. Atualmente eu tenho fé em Deus, que seja por pouco tempo. Estou participando de um grupo de estudos de mediunidade em um centro espírita e muitas vezes surgem dúvidas, algumas sensações estranhas de mal-estar, arrepios, irritação e angústia. Isso surge principalmente no dia que tenho que ir ao centro. Sou espírita há alguns anos somente, agora tive a oportunidade de participar de grupos de estudos. Não sou ostensiva, mas sim de sustentação. Gostaria de ter mediunidade mais aguçada. Não sei se seria possível desenvolvê-la. E também não sei se somente com o estudo do centro seria possível. Abraço, Dirce. Disse minha amiga. As dúvidas, elas existem para que a gente possa realmente questioná-las e ter a certeza. Dúvidas e algumas sensações estranhas de mal-estar, arrepios e irritação. Isso surge principalmente no dia que tenho que ir. Isso acontece com todo o trabalhador de casa espiritual. O que acontece? Muitas vezes há todo um assédio para que você não vá à casa trabalhar. Muitas vezes horas antes de você, você começa a ter incomodações, perturbações. E o que acontece também? Muitas vezes, como o plano espiritual sabe que tu é uma trabalhadora da luz, muitos irmãos começam a te procurar para que você possa encaminhá-los até a casa espírita. Eles seguem mesmo. Então você começa a sentir as sensações.
Uma coisa que eu sempre falo para os médiuns, dos guerreiros da luz, o que acontece? Isso é nos dias o dia que antecedem o dia de você ir. Mas muitas vezes acontece todos os dias. Eu acredito que a gente precisa assim, colocar um limite assim, no trabalho, porque tu tem que trabalhar, tu tem que pagar tuas contas, tu tem que levar teu filho no colégio, tem marido, tu tem toda a tua vida para fazer. Então o que acontece? Você não pode ficar só no espiritual. E uma coisa que eu falo para os meus médicos é assim, ó, pessoal, quando vocês sentirem um arrepio, porque arrepio geralmente é assédio. Arrepio geralmente é porque você está sendo acessado por algum espírito, certo? Ele chega, você está fazendo alguma coisa que interessou ele e ele começa a acoplar em você. Ele chega perto da tua aura, a tua aura dá uma vibrada e você sente como um arrepio, entende? E eu falo para os meus médicos assim, ó, pessoal, quando vocês sentirem isso, digam assim, ó, meu irmão, fala mentalmente, não vai, em nome de Jesus, não tô brincando, tu vai se ajoelhar e dizer, ó, fazer um escândalo, mas mentalmente você diz, ó, meu irmão, é o seguinte, você está precisando de ajuda, agora no momento eu não posso, mas quarta-feira é o dia que eu trabalho na casa, você pode vir me encontrar que eu vou te encaminhar, você vem comigo, eu vou te levar até a casa. E isso faz com que os espíritos realmente deem uma folga para o médium, para a pessoa possa respirar e desenvolver o trabalho dela. Só que o que acontece? Para os espíritos não dá para prometer uma vela que eles vão te cobrar. Aí na quarta-feira, a partir das 5 horas da tarde, tu vai começar a sentir muita carga, muita energia. E o que acontece? Você vai ter que levar eles lá. Se você não levar, eles vão ficar contigo te cobrando aquilo. Então, assim, é um compromisso que realmente tu assume, entende? Isso é normal, acontece, é sintoma de mediunidade que você tem. Sou espírita em alguns anos somente, agora tive a oportunidade de participar de grupos de estudos. Não sou ostensivo assim, mas de sustentação. Gostaria de ter mediunidade mais aguçada. Não sei se seria possível desenvolvê-la. A pergunta, por que tu quer ter mediunidade mais aguçada, mais desenvolvida? Eu vou te falar uma coisa, assim, ó, a gente trabalha com médiuns ostensivos lá na casa, o fardo de médium ostensivo é pesado, viu? A gente precisa ter assim, um certo discernimento, assim, ó, há várias formas de ajudar. A gente tem lá na casa os médiuns de corrente, os médiuns de tentação. A gente tem lá umas 2 senhorzinhas lá, que são a coisa mais linda, 2 vozinhas lá que ficam na corrente. E só por elas estarem lá, elas irradiam muita luz para todo o ambiente. Todos os espíritos se renovam com aquela energia delas. E elas estão fazendo grande coisa. Só que o que acontece? Muita vezes a gente quer desenvolver para poder trabalhar mais, para poder ajudar mais. Pode ser, mas assim, ó, tudo tem uma repercussão, certo? A quem mais é dado, mais será cobrado. Se você conversar com um médium ostensivo e dizer, poxa, e aí essa mediúnica, cara, eu não queria ter isso, bloqueia, amarra isso aí que eu não quero. Então a gente tem que ter cuidado, a gente precisa, eu vejo muito no meio mediúnico são egos, né, egos. Muitas vezes o pessoal quer ser muito médium pra caramba, para poder assim ostentar que são super-homens. E na verdade, cara, a pessoa que quer ser médium, ela não é médium. E os verdadeiros médiums, os médiums assim, verdadeiros são aqueles que são humildes, que não aparecem, não gostam de aparecer. Eles fazem um trabalho na casa, não gostam de fazer shows, aparecer para uma multidão, né? Mas assim, eu vou te falar uma coisa. Essa pergunta que tu me fez, muita gente eu quero ficar muito mais médium. Isso não depende de ti, não depende não depende de dirigente, depende da espiritualidade. E assim, ó, se você quer realmente se desenvolver para ajudar as pessoas, para ajudar os irmãos desencarnados, você vai ter que estudar muito, você vai ter que fazer muita técnica, muita prática todos os dias, e somente assim você vai ter uma mediunidade mais aguçada, mais forte. Mas tem que ralar muito, não é assim de uma hora para outra, eu quero ter e tu vai ter. É de uma hora para outra. Também não sei se somente com o estudo do centro seria possível. Olha, com o estudo do centro é possível, mas também o dia a dia, a prática e a manutenção das energias,
praticar técnicas de clarividência, abertura de frontal, uh, várias outras coisas, entende? Então, assim, ó, tudo é um conjunto. Queria deixar bem claro, minha amiga, assim, ó, você tem uma mediunidade por sentir os arrepios, os calafrios, a angústia, a irritação, tudo sintoma de médium, certo? O médium, quanto mais ele estuda, quanto mais ele aprende, mais ele se desenvolve. Isso é automático, não precisa fazer força. Só que o que acontece? Os mentores, muitas vezes, eles observam e percebem se realmente vale a pena investir naquela pessoa. Aquela pessoa tem que se dedicar, e se dedicar muito, para realmente ter, por exemplo, assim, ó, projetor que não tem a mediunidade de projeção, todo mundo pode ser do corpo consciente, mas precisa ralar muito, tem que fazer muita prática, muito EV, muita exteriorização, absorção, um monte de coisa, certo? Então o que acontece? Assim, ó, sozinho a gente não consegue, a gente precisa da ajuda dos amparadores, da espiritualidade e esforço, muito esforço. Bom, pessoal, acho que é isso aí. Eu vou parar por aqui, porque está começando a chuviscar. Pessoal, espero que tenham gostado. Videozinho, parei aqui alguns minutos, uma meia hora, para entrar em sintonia com a espiritualidade. Fiquem com Deus. Namastê.